gente, então vamos começar preparando a nossa pele. Hoje eu tô usando o Pore Filter da NYX, ele é um primer, realmente para ajudar nessa questão dos poros, né? Pra gente ter essa ilusão óptica de que nossos poros estão fechadinhos e preparados para receber a maquiagem. Um pouquinho de Fix Plus não faz mal a ninguém, né? Umedecer bem essa pele. E hoje eu vou usar a base Sheer Glow da NARS, vocês sabem que ela é uma das minhas favoritas, que eu fiz teste e fala dela no passado. E eu usei um pouquinho do Essential Oils da MAC só pra deixar ela um pouquinho mais viçosa, digamos assim. Apesar dela ser uma base, né, o nome dela ser Sheer Glow, eu ainda quis que ela ficasse com uma textura um pouquinho mais luminosa na minha pele, tá? Depois disso, vou usar o corretivo da MAC na cor Vanilla. Eu vou fazer toda a parte que vocês estão acostumados aí de iluminação, contorno, né? Tô usando a esponjinha da Real Techniques. Tô fazendo todas essas partes que eu considero bacanas pra fazer no meu rosto, tá? Aí vocês analisam de forma assim, né? A questão do visagismo pro rosto de cada um, porque contorno não é universal. Aí com a cor cacau eu tô fazendo o contorno das partes mais escuras, ou seja, pra fazer o sombreamento no meu rosto. Né? Coisa que acontece quando a gente passa a base, a gente perde as sombras do nosso rosto. Já vou dar também um truquezinho na minha boca para parecer que ela é um pouquinho maior, já que esse tutorial tem tudo a ver, né? Vai ter um passo a passo um pouco mais detalhado sobre, né, essa boca aumentada, essa boca meio Kylie Jenner. Então eu já faço essa etapa aí já no contorno. Iluminador, tô usando o Merlot da The Balm. E vou selar agora o corretivo, tô usando o Mineral... Natural Mineralize da NYX também. A numeração agora eu não lembro, depois eu passo pra vocês aí, tá bom? Eu vou selar todas as partes do meu rosto, né? Então eu tô usando um pouquinho dele abaixo dos olhos, vou selar algumas partezinhas mais escuras dele também. Depois disso, vamos pros olhos. Tô usando aí o corretivo Vanilla novamente. Né? Eu já tinha passado um pouquinho dele, mas eu só dei uma retocada. A sombra que eu vou usar hoje é a pele da Contém 1 Grama, é um dos lançamentos da Contém, né? E eu gostei muito dessa cor, aliás, eu já senti a textura dessa sombra um pouco diferente, ela manchou, aliás, ela não manchou como eu senti assim nas outras sombras da Contém, né? Que elas têm uma facilidade para manchar, não senti isso muito com ela, tá? Então, basicamente foi aquele preenchimento ali de côncavo, aproveitei a mesma sombra na pálpebra móvel, não tem dificuldade de sombra nesse tutorial. A dificuldade está aí, como vocês podem ver, no delineado. Estou usando o delineador da Inglot, tá? Numeração do pincel, depois eu passo para vocês também, que agora eu não lembro de cabeça, é um pincel da Ico. Eu vou deixar aqui escrito no box de informações, tá bom? E tá aí, eu não tenho muito como explicar, é mais bacana vocês assistirem mesmo como eu faço delineado, né? Porque é uma coisa mais visual do que mais fácil, assim, de explicar verbalmente, né? Então eu tô fazendo o traço principal, primário, né? E depois com calma, né? Aí eu vou, se eu quiser engrossar um pouco mais, se eu quiser dar mais uma puxadinha. Gente, essa questão do delineado, assim, o quão grosso ele é, o quanto puxado você quer, primeiro vai de questão de gosto, né? E também vai de questão do teu formato de olho. Tem formato de olho que, infelizmente, delineado gatinho não vai, ou um delineado gatinho muito grosso não vai, tá? E agora eu tô usando o Aqualiner da Makeup Forever, ele é um delineador com brilho, extremamente à prova d'água, ele é incrível, ele não sai, tá, gente? E agora eu tô dando só alguns retoques com um pincel um pouco mais fininho também da Ico, só pra deixar esse nosso delineado, assim, bem recortado, assim, parece que foi cortado na faca. Bom, na linha d'água eu passei um lápis branco, esse da NYX também. E por fora, ali por baixo, né, tô passando a mesma sombra, a sombra pele também da Contém. Depois disso, vamos fazer a iluminação, pigmentinho da NYX também, que infelizmente não existe mais, o nude, né, mas vamos ainda vamos achar um substituto pra ele. Tenho fé. Tá, então eu vou passar ele tanto abaixo da sobrancelha como no cantinho interno também, tá? E depois disso, hora do show, né? Hora de dar um significado para esse delineado gatinho, que são os cílios, né, gente? Olha como o olho ganha vida quando a gente bota cílios, né? É uma coisa impressionante. Esse é o modelo 09 daquela caixinha lá que eu já mostrei para vocês no último tutorial, tá? E deixei aqui o link também de onde eu compro, que é da Tamara, uma ex-aluna minha que vende.
E vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, pra quem quiser comprar. Esse cílio, gente, além de, né, ser mais volumoso, dar uma intensidade maior pro olhar, ele é muito fácil na aplicação, tanto como pra automaquiagem, como pra maquiar outras pessoas. Então, eu recomendo de olho fechado, literalmente. Agora eu tô usando uma máscara da NYX também. Aliás, adorei o aplicador dela, super fininho, que é do jeito que eu gosto. Quase não encostei essa máscara nos cílios e ó como alongou os meus cílios essa máscara. Já tô gostando muito dela. Então agora vamos pra boca, né, galera? Então essa maquiagem é proposital, esse contorno por fora. Realmente, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como fazer aquele bocão tipo Kylie Jenner, que a gente, né, pra quem ainda não tem money pra fazer um preenchimento ou não quer fazer algo tão definitivo, dá pra fazer com maquiagem tranquilo, tá? Então eu estou fazendo todo esse contorno por fora, funciona mais com batons líquido mate, tá? Com gloss acaba que a gente fica muito evidente com gloss quando a gente passa ele, porque demarca demais a borda natural da nossa boca. Então por isso que é bacana vocês fazerem isso com um batom mate de preferência, tá? Com gloss tem que tomar cuidado pra não exibir demais esse contorno fake que a gente tá fazendo, tá? Então eu faço ele tanto em cima quanto embaixo. E você vai fazer assim, o quão você quer fazer por fora vai depender do formato que você quer. Aí pra dar ainda mais o efeito, eu pego um corretivo, eu usei esse da NARS, o Radiant Cream Concealer, com um pincel bem fininho de chanfrado. Eu tô fazendo, gente, esse contorno bem fininho assim no lábio. E por fora, não sei se dá pra vocês perceberem que eu tenho um contorno também escuro. Que isso que é pra dar aquela impressão realmente que é aquele desenho natural que a gente tem, né? Meio esbranquiçado na borda da boca e esse contorno natural meio amarronzado que a gente tem por fora, tá? Tudo isso pra dar uma ilusão. E vou iluminar um pouquinho o centro dos lábios e acabamos aí com o efeito. E esse é o look número 1 aí pra uma maquiagem mais de dia, assim, né? Pra quem tem um evento de dia, não quer fazer algo tão pesado, né? Querendo ou não, é uma maquiagem que se resume a um delineado gatinho e uma boca um pouco mais caprichada, uma pele um pouco mais caprichada. Mas é uma maquiagem pra você ir num evento diurno, se você tem uma formatura diurna, um casamento diurno, tá? Fica bem legal aí, a intensidade vai depender de vocês. E vou mostrar pra vocês como transformar no look noite, né? Então, tirando o lápis branco da linha d'água, tô trabalhando com lápis preto agora, tá? Pra mudar um pouco a intensidade desse olhar. Tô usando o Feline da MAC. E tô usando a sombra História, também da Contém 1 grama, um dos lançamentos da Contém. Também gostei muito da tonalidade dela, tá? Então, eu intensifiquei também a intensidade. Intensifiquei a parte inferior dos meus olhos, tá? E trocando de batom, tô usando esse batom da MAC, que é o Dance With Me, né, que é daquela linha retrô líquido mate. Muita gente, assim, Amanda, esses batons mancham, então, mas você tem que ter cuidado na aplicação, tá, gente? Se aplicar direitinho, não mancha, não. Tá certo? E esse é o resultado do look 2, um look mais aí pra noite, mas se você também quiser usar de dia, fique à vontade, tá certo? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.